Retornando, bom e ótimo. Muitas vezes, então, nós até temos uma boa alimentação, mas nós temos que ter uma ótima alimentação. Muitas vezes nós temos uma boa conduta social, mas precisamos ter uma ótima conduta social. Muitas vezes a gente até tem uma boa ligação espiritual, mas o interessante é que nós tivéssemos uma ótima ligação espiritual, do físico ao espiritual. Existem alguns nutrientes, pessoal, que podem substituir alguns medicamentos. Vamos falar só de um, para vocês verem a importância. É um mineral que tem mais de 300 funções no nosso organismo. Pode substituir remédios para pressão alta, pode substituir remédios para dores musculares, pode substituir remédios para problemas gástricos, pode substituir remédios para o intestino, pode substituir remédios para arritmias cardíacas. Nossa, que é um mineral milagroso? É milagroso. Só que ele está só em alimentos integrais. E mesmo os alimentos integrais está pouco. Qual é esse mineral? Quem será? Quem será? Magnésio, pessoal, isso mesmo. Magnésio é um mineral essencial para o nosso organismo, que é necessário estar presente, o nosso organismo não fabrica, e ele ocupa várias e várias reações no nosso corpo. Se você não sabia, agora você vai ficar sabendo. Vejam só, né? É um grande antiarrítmico, olha só, né? Em que situação? Ele melhora a funcionalidade do coração, funcionalidade muscular, as dores errantes, as mialgias, muitas vezes se confundem. A falta do nutriente causa sintomas e causa patologia. Isto é o olhar da medicina complementar, a ortomolecular. Para você que está aí, que todo mundo fala da ortomolecular, já que nós começamos a falar sobre os minerais, vamos dar a você o entendimento do que é esta medicina, ou essa terapia. Alinhamento das moléculas. Nosso corpo é formado por inúmeras células, inúmeras enzimas, enfim, é uma série orquestrada de substâncias, de células e de reações. Estas reações precisam de nutrientes para acontecerem. Por exemplo, você precisa ter o magnésio para ter a contração muscular. Olha, até então você achava que era só o cálcio? Não, nós precisamos ter o magnésio. Nós precisamos muitas vezes ter o cobre e o zinco para fabricar enzimas digestivas, melhorar a sua bile. E ainda se tem um olhar diferenciado sobre isso, todo mundo acha que não. Né? Eu estou com uma deficiência digestiva, eu tomo algum digestivo, eu tomo aí alguma substância e resolve o problema. E a ortomolecular prega exatamente o inverso. Vamos alinhar o corpo, vamos dar o nutriente que a gente se refere minerais, vitaminas, aminoácidos para que o corpo faça o trabalho. A doença só vem, gente, quando há um desequilíbrio, agora como nós estamos no físico, um desequilíbrio físico. Por onde vem esse desequilíbrio? Pela alimentação. A alimentação proporcionalmente direta à fabricação de patologias. Não é verdade? Por exemplo, você tem uma condição de comer um alimento que tenha mais magnésio. Por exemplo, o arroz integral. O arroz branco já foi destituído, por exemplo, do magnésio. Então, muitas vezes as pessoas têm deficiências minerais que repercutem em algumas doenças. E elas acabam tomando remédios que não resolvem o problema porque está faltando nutriente. É a mesma coisa que eu querer pôr óleo no carro e o problema é de gasolina. Então, os suplementos... E veja, eu como médico aprendi ainda na faculdade que não havia necessidade de dar vitaminas. Porque as vitaminas estavam todas nos alimentos. Estavam, no passado. Hoje nós precisamos sim ter uma complementação. Por que atletas fazem? Porque eles estão vivendo de uma maneira que precisam complementar. Ora, o tipo de vida que nós levamos, o tipo de estresse, o tipo de nervoso, etc., precisamos complementar. Então, há necessidade de pensar, conversar com o seu médico, conversar com o seu terapeuta, de complementar alguns tipos de vitaminas e minerais para que você possa ter uma otimização. Eu tenho dito, muitas pessoas param de tomar certos remédios só tratando com algumas vitaminas. Claro, que isso com orientação do seu médico, do seu terapeuta. Não vai parar os remédios e vai tomar só vitamina. Não é assim. Outra coisa também. Muitas vezes as formulações
prontas de vitaminas são úteis, muitas vezes não, né? Existem, por exemplo, formulações prontas que o magnésio é muito pouco, tem, mas é muito pouco, aquilo quase não atinge a necessidade ideal. A necessidade é muito pessoal. Nós estamos trazendo aqui simplesmente para abrir a visão de vocês do bom e do ótimo e poder conversar com o seu médico, com o seu terapeuta nessa possibilidade, porque muita gente está tratando muitas coisas, depressão, por exemplo, já falamos no programa, por falta de alguns alimentos, alguns suplementos podem melhorar. Então, o que é bom e o que é ótimo? As dosagens, por exemplo, hoje temos uma grande discussão. As dosagens hormonais do nosso corpo. Muitas vezes você vai ao médico e ele fala, o seu hormônio está bom, mas não está ótimo. Isto pode lhe trazer repercussões físicas, de saúde. Então, comece a pensar, como você vive a sua vida, no bom e no ótimo? Você quer o que para você? Tem gente que fala, não, para mim tá bom assim, né? Não preciso mais nada. Mas o ideal é, como vamos buscar o ótimo? E queremos também ampliar. Como é que a gente pode olhar isso do ponto de vista emocional? O que é o bom e o que é o ótimo? O bom, talvez eu não tenha grandes problemas, né? Eu não tenho grandes dificuldades, mas o que é ótimo? Viver em plenitude, viver em paz. Então, este bom e ótimo é o que nós queremos trazer hoje para você. E escolhemos a ortomolecular para explicar que muitas vezes essa terapia que é atacada sem ter conhecimento, porque não tem nada de diferente, não é uma especialização. É simplesmente uma maneira de olhar o corpo humano com as necessidades que ele contém. De uma nova maneira, né, gente? De uma nova interpretação para aquilo que nos acomete. É isso que a ortomolecular, desmistificando, faz. Nada mais é do que uma técnica que sempre existiu, só que com uma nova visão, onde você otimiza vitaminas e minerais e aminoácidos e aumenta a performance do seu corpo. Você sai do bom para o ótimo. Eu estou bom, eu estou num bom funcionamento, eu quero ter uma performance elevada. Lembrando a questão do magnésio, hoje nós vivemos epidemias de estresse. Quem não se estressa, quem não é cobrado, quem não se sente tensionado. E este tipo de situação faz com que o magnésio do seu corpo seja convertido mais rapidamente para dar energia. E você acaba não repondo. Nunca se teve tantas pessoas cansadas, fadigadas, cheias de dores. Por que isso acontece, gente? Doença do século? Mas como assim? É simples, né? Qualificar a doença do século e nada fazer para isso. Então, comece a tentar-se. O magnésio é um dos minerais. O triptofano, nunca se teve tantas pessoas deprimidas. Olha só, tomando antidepressivos, estamos no segundo país com maior venda de antidepressivos. Por que será isso aí? São as tensões, ok? A falta de nutriente, um nutriente chamado triptofano, junto com algumas vitaminas, faz com que o seu organismo fabrique as endorfinas e as serotoninas. Pessoal, nós vamos rapidinho para o intervalo, voltamos já hoje no programa conversando sobre o que é bom e o que é verdadeiramente ótimo. Fique conosco.